Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e tudo aquilo que pode impactar no seu dia a dia no cenário corporativo, cenário econômico e também no cenário político. Lembre-se, todos os dias a partir das 5h50 da manhã, ao vivo, depois esse conteúdo fica gravado para você aqui e você também pode acessar todo esse conteúdo também em PDF a partir lá do nosso grupo de WhatsApp, dos nossos grupos de WhatsApp, onde você recebe esse material gratuitamente também antes das 7 horas da manhã. Obrigado aí pela sua companhia. Sextamos, dia 21 de maio de 2021. Ontem, especificamente dia 20, né, tivemos um dia de recuperação no exterior, principalmente aí por conta aí de diversos fatores ali após o pessoal se acostumar com o que foi definido na ata do Fed e olhando principalmente para o Brasil, o Ibovespa aí se lateralizou, teve uma alta aí irrisória, principalmente em um momento de muita realização de empresas como Vale e Petrobras, que acabaram ofuscando outras altas que nós tivemos aí no mercado de forma geral. Ontem os investidores novamente aí estavam de olho aí na CPI da Covid, principalmente aí por conta da continuidade do depoimento de Eduardo Pazuello, que durou mais de 7 horas. Ontem também tivemos aí a notícia da aprovação da MP, da medida provisória de privatização da Eletrobras, que agora se encaminha aí essa votação também para o Senado, e obviamente acaba sendo uma vitória do governo nesse sentido. E algo aí que acabou ficando no radar também foi a investigação aí sobre o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, né, que já havia aí um pedido de CPI e foram aí movidos diversos pedidos aí de busca e apreensão, principalmente aí por conta aí de denúncias em relação à facilitação de Ricardo Salles na exportação ilegal aí de madeira. Já como eu falei, olhando para fora, nos Estados Unidos aí tivemos a divulgação de novos pedidos de seguro-desemprego, que veio abaixo da expectativa, o que deixou aí também os investidores mais animados, mesmo após ali o anúncio do FOMC, e como eu disse, agora as coisas começam a se ajeitar após o anúncio do FOMC, que deve manter aí as suas taxas nesse primeiro momento mais baixas, mas existe aí uma perspectiva de que se as coisas continuarem por muito tempo, eles voltem a avaliar a recompra de títulos, mas automaticamente o mercado vai se adaptando a todas essas realidades e principalmente essas não são mudanças que devam afetar aí no curto prazo as negociações em bolsa de valores. Já olhando para a Europa aí com a reabertura de algumas economias também volta aí a ter crescimento no dia de ontem e principalmente uma boa expectativa de retomada econômica, principalmente aí com manutenção de emprego e renda. Ontem também no noticiário ficou muito forte e muito latente a questão das criptomoedas, né, que vieram aí de alguns dias de forte alta e ontem foi um dia de forte recuperação parcial, obviamente, dessas criptomoedas, dos criptoativos. Tudo isso movimentou bastante o mercado no dia de ontem, quinta-feira, dia 20 de maio de 2021. Vamos olhar um pouquinho então para esses números, o que facilita também que a gente consiga analisar isso com mais detalhes. O índice Ibovespa ontem, como eu disse, ele lateralizou, alcançou aí uma alta de 0,05%, praticamente não houve mudança no índice, ele fechou o pregão a 122.700 pontos, o dólar sofreu nova queda de 0,69% a R$ 5,27, enquanto as bolsas norte-americanas tiveram altas mais fortes, como é o caso de Nasdaq, a bolsa de tecnologia, que subiu 1,77% no dia de ontem, alcançando aí 13.535 pontos. S&P 500 subiu 1,06, chegando a 4.159 pontos.
e Dow Jones subindo 0,55 e retomando aí os 34 mil pontos, né? Chegou a 34.084 pontos. Já na Europa, nós tivemos uma alta de 0,52 no euro, que chegou aí a R$ 6,46, enquanto na Alemanha, as bolsas europeias de forma geral, na verdade, né, devolvendo aí boa parte da queda do dia anterior. A Alemanha aí chegou a 1,70% de alta, a 15.370 pontos. Na França, a alta foi de 1,29%, chegando aí a 6.343 pontos. E no Reino Unido, aí, uma alta de 1%, retomando também os 7.000 pontos, chegou aí a 7.019 pontos. Olhando para o cenário asiático, nós tivemos aí a China com alta de 0,35% a 14.535 pontos, enquanto o Japão teve uma alta de 0,19% a 28.098 pontos. Esse foi aí o principal cenário de fechamento aí dos mercados no dia de ontem. Como eu falava na abertura do nosso Morning Call, as criptomoedas aí tiveram um momento de boa recuperação no dia de ontem em relação aos últimos dias, onde o Bitcoin aí teve uma alta de 6,28% no fechamento de ontem e o Ethereum uma alta de 11,39%. Quem sofreu um pouquinho mais no dia de ontem aí, principalmente com quedas e oscilação negativa, foi o foi o petróleo futuro, onde o Brent aí fechou a negociação a $64,97 o barril e o WTI fechou em negociação de $61,77 o barril. O índice S&P 500 VIX, que é o índice do medo, né? O índice que mede aí a volatilidade do mercado acionário, também caiu 6,81%, chegando aí a 20,67 pontos. Lembrando aí que essa oscilação ela vem muito aí em relação à confiança, né, e a volatilidade aí do mercado acionário. Quanto menor a oscilação, quanto maior o risco e maior a oscilação, a volatilidade do mercado de ações. Olhando para metais futuros, tivemos aí o ouro chegando aí a $1.877,35 a onça, alumínio futuro chegando aí a $2.371,50, uma forte queda em relação aos últimos dias, e o ferro refinado chegando a $211,15, isso negociação no mercado futuro. Fechamento do índice Ibovespa, as principais altas de ontem ficaram aí por conta de BRFS, né, Brasil Foods 3, com alta de 5,17% a R$ 23,16, Elican 3, que é Lojas Americanas, subindo 5,11% a R$ 26,29, Rent 3, que é Localiza, né, Localiza aí que ainda está dentro do processo de fusão juntamente com Unidas, subiu 4,53%, chegando aí a R$ 62,47. TOTS 3 subindo 3,85%, chegando aí a R$ 31,76. E BRML, que é BR Malls, chegando aí a 3,84% de alta, fechou o pregão a R$ 11,08. Essas foram as principais altas do índice Ibovespa no dia de ontem. Já as principais baixas, também aí por conta aí da queda do dólar, ficaram por conta aí de SUSB3, que é Suzano Brasil, que caiu 4,18% a R$ 63,18. GGBR4, que é Gerdau, caindo 3,29% a R$ 34,30. E DUC3, caindo 3,06% a R$ 31,33. Elet 6, né, Eletrobras, 3,01% de queda, o fechamento foi a R$ 41,13, igual 4, que é Metalúrgica Gerdau, caindo 2,94% e fechando o pregão em R$ 15,14. Olhando aí para o cenário agenda brasileira, os principais indicadores que nós podemos ficar de olho no mercado. Hoje é dia de divulgação aí da Receita Tributária Federal, né? Quanto é que o Brasil arrecadou aí com tributos.
Esse, obviamente, olhando para cenário econômico e retomada econômica do país, é um dado muito importante para ficarmos de olho. Já olhando aí para o cenário internacional, hoje temos venda no varejo lá da França, PMI da indústria, PMI composto e PMI de serviços da França, da Alemanha, da zona do euro e também dos Estados Unidos. Então, bastante coisa para ficarmos de olho, principalmente aí, porque a gente fala que o PMI ele acaba mostrando muito dessa retomada econômica. De acordo com o resultado do PMI, significa uma economia mais aquecida ou menos aquecida, e principalmente nesse momento de retomada é importante olhar para todos esses setores. Hoje nós temos discursos de membros, né, da presidente do Banco Central Europeu, relatório aí mensal do Banco Central da Alemanha, o Deutsche Bank, e também temos a divulgação aí do nível de confiança do consumidor lá na zona do euro. Olhando aí um pouquinho para cenário político, né, após a aprovação na Câmara, como nós já falávamos anteriormente, a medida provisória de privatização da Eletrobras agora segue para votação no Senado, e alguns especialistas dizem que o governo deve sofrer um pouquinho para finalizar essa MP, a aprovação dessa MP lá no Senado, porque o Senado pode fazer algumas mudanças aí em relação à medida provisória para garantir essa aprovação. Como a gente já falou ontem, a ideia do governo é um primeiro passo de desestatização, fazendo um novo follow-on aí de ações, né? Emitindo novas ações, vendendo ações para que o governo dilua sua participação no mercado. O governo atualmente aí detém 60% das ações de Eletrobras, e a ideia é ficar ali na casa dos 45%, aonde, apesar de ainda não haver um controlador único nesse sentido, com as ações ali que o governo pretende emitir, garante a ele um poder de veto aí, em caso aí de algum outro controlador querer assumir a companhia. Na CPI da Covid, né, tivemos aí 2 dias aí com depoimento de Eduardo Pazuello, lembrando que na quarta-feira ele teve ali no final da manhã, próximo ao meio-dia, ele passou mal e a sessão foi encerrada, retomando ontem, e ontem ele ficou aí por cerca de 7 horas também em depoimento, e obviamente isso impacta bastante aí algumas das decisões e algumas das falas do ex-ministro Eduardo Pazuello. Uma delas, ele disse que não recebeu a tempo, né, comunicado em relação à crise lá de Manaus, e por isso que não puderam agir. Lembrando, essa crise de Manaus lá no início desse ano, né, foi onde faltou oxigênio e oxigênio hospitalar em diversos hospitais, pessoas ali com sérios problemas, inclusive entubadas por questão de Covid, e basicamente aí faltando oxigênio na região lá de Manaus, no Amazonas. Ele também disse que ele não discutiu com o Fábio Weingarten qualquer assunto sobre as vacinas da Pfizer, né, que o Weingarten não teria participado aí dessas negociações. Além disso, ele deixou bem claro aí que o presidente Jair Bolsonaro não se metia em assuntos do Ministério da Saúde. Obviamente, aí muita coisa tem que ser analisada, principalmente aí por conta de algumas situações em que ele desmente falas de outros depoentes, né? E aí, quando nós temos duas falas distintas de depoentes, um deles está faltando com a verdade, obviamente aí Câmara e Senado, principalmente aí que o Senado toca essa CPI, devem continuar aí com investigação. Semana que vem continuam aí novos depoimentos, inclusive aí outras pessoas podem ser chamadas a depor na CPI da Covid. O Pacheco se reúne com o Lira, né, para falar sobre a reforma tributária. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, Arthur Lira, presidente da Câmara, eles se reuniram aí para tratar sobre o tema. Em um primeiro momento, o Rodrigo Pacheco, ele não gostou do fato aí do presidente da Câmara, Arthur Lira, ter fatiado a questão da reforma tributária, principalmente porque ele acredita aí que podem ter mais problemas e um aumento maior em algumas cargas tributárias.
com esse fatiamento, né, virar uma colcha de retalho, como o próprio Pacheco falou, mas agora eles tentam se entender para dar andamento, dar vazão a essa demanda, e uma demanda aí que é tão importante, né, quando a gente olha para o cenário econômico brasileiro também, visto que para as empresas brasileiras é difícil entender aí todo o cascateamento de impostos que nós temos, quem dera aí para empresas estrangeiras que desconhecem completamente o nosso sistema tributário. O Supremo Tribunal Federal está analisando a delação premiada lá do Sérgio Cabral e também a possibilidade da Polícia Federal continuar fazendo acordos de delação premiada. Lembrando aí, no acordo de delação premiada aí do Sérgio Cabral, uma das falas dele foi que o ministro do STF, Dias Toffoli, recebera em diversos momentos também ali pagamentos de valores por venda de sentenças, né? Podemos utilizar aí o termo propina. Então, nesse momento aí, inclusive, a Polícia Federal solicitou que o STF investigasse o Dias Toffoli. Essa decisão não foi aceita aí pelo Supremo Tribunal Federal. Isso, obviamente, tem alguns impactos de forma geral, mas nesse momento aí, a principal situação é a possibilidade aí dessa continuidade aí de acordos por parte da Polícia Federal com investigados, ou como será esse novo mote caso haja alguma mudança nesse sentido. Lembrando aí que os acordos de delação premiada, eles já são muito comuns, aí ficaram mais conhecidos ainda por conta da Lava Jato, né, e de tudo que tem acontecido aí, principalmente no combate à corrupção nos últimos anos. A Câmara aprovou o projeto de desconto no recebimento de dívidas de pessoas físicas, mas principalmente de pessoas jurídicas, que é esse fato, né? Com os fundos constitucionais lá do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Falamos sobre isso essa semana, né? O Senado havia feito algumas alterações, então isso voltou para a Câmara e agora segue aí para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A gente tinha inclusive ressaltado que a Câmara tinha prazo aí para finalizar, entregar, na verdade, aí essa situação até o dia 27. Esse era o prazo aí que a Câmara de Deputados tinha para finalizar a votação. Olhando um pouquinho para cenário econômico, deputados convocam aí, né, inicialmente é uma solicitação, depois pode passar uma convocação compulsória, né, uma obrigatoriedade, mas inicialmente é apenas uma convocação simples para que o presidente do Banco Central, o Campos Neto, possa dar explicações aí sobre o corte de verbas do COAF, né? Lembrando que o COAF é o órgão máximo aí de combate à lavagem de dinheiro e terrorismo, e houve aí um corte no orçamento para 2021 de quase 6 milhões de reais, que serviriam aí para a implantação aí de um novo sistema aí no COAF, e essa destinação aí foi vetada pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Alguns deputados, principalmente aí da oposição, eles querem ouvir aí a fala de Campos Neto sobre essa questão, principalmente porque muitos têm acusado aí o presidente Jair Bolsonaro de vetar esses valores, principalmente aí para que o COAF aí segurasse um pouco as investigações sobre as rachadinhas, né? Principalmente quando falamos nos deputados aí de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, aonde também houve acusações nesse sentido do presidente Jair Bolsonaro quando era deputado lá no Rio de Janeiro, e também o esquema lá com o Queiroz e o próprio filho do presidente Jair Bolsonaro. Óbvio, isso são acusações, não há nada, mas o mais importante é que os deputados convocaram o Campos Neto para dar explicações sobre esse corte de verbas e por que esses valores aí foram cortados e qual é a política que o COAF deve assumir a partir de então. O ministro Paulo Guedes ressalta que logo aí devemos ter uma retomada aí da nossa economia, principalmente com a vacinação, e olhando aí para o fato de que o Brasil em breve deve produzir aí totalmente aí a vacina aqui no país. Já existe uma expertise, hoje nós precisamos do insumo para a produção, e o Brasil aí já trabalha para não precisar mais do insumo e poder produzir toda a vacina aqui mesmo no país. Obviamente isso facilita e muito a questão aí de nós termos uma imunização mais rápida, acelerarmos o Programa Nacional de Imunização e voltarmos à normalidade aí com imunização em massa.
a secretária do Tesouro norte-americano, a Janet Yellen, ela voltou a falar e defender a questão do imposto mínimo global. Os Estados Unidos falaram aí sobre essa questão, inclusive aí em alguns momentos o plano Biden lá planeja aí recuperar boa parte do recurso investido aí, o plano aí de 3 trilhões basicamente aí de investimentos na economia, saúde e infraestrutura, para recuperar parte desse recurso, ou quase, ou todo ele, basicamente. A ideia de Joe Biden é trazer um projeto aí de aumento de impostos que já foi tratado aí, em diversos momentos, tanto para ganho de capital na Bolsa de Valores, mas principalmente para empresas onde a alíquota aí sairia de 21%, a alíquota de impostos para empresas lá nos Estados Unidos, para algo em torno de 28%, 29%. Essa é a ideia, e obviamente aí o Tesouro americano, o governo americano como um todo, temem que muitas empresas possam deixar o país em busca de alguns locais aí com uma carga tributária menor. E desde então, a secretária Janet Yellen e também outros membros do governo norte-americano têm conversado no G20 para tentar aí levar uma alíquota mínima de 15% aí para o mundo inteiro, né? Todos os países adotem no mínimo essa alíquota de 15%, evitando assim essa mudança aí de empresas de um país para o outro aí por conta de menor carga tributária. Obviamente, muita discussão deve acontecer ainda em torno disso, né? Mas essa defesa aí dos Estados Unidos também tem muito a ver com a sua própria proteção em relação à possível saída de empresas do país por conta do aumento de impostos. Olhando aí para a fila de privatizações, né, já falamos aí sobre a MP aprovada na Câmara em relação aí à desestatização e privatização da Eletrobras. Outra empresa estatal que está na fila é os Correios. Os Correios também tiveram aí a documentação encaminhada aí para a Câmara pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, e por décadas aí o Correio aí não teve um resultado tão positivo como teve aí no último ano, onde ele teve um lucro total aí de 1,5 bilhões de reais. E obviamente aí essa questão desse lucro dos Correios volta a colocar em xeque talvez essa possibilidade de privatizações. Muita gente defendendo aí a manutenção. Hoje, assim, alguns tipos de serviços eles são obrigatoriamente e massivos da União. E o governo, em um primeiro momento, não disse como seria a sua ideia de privatização dos Correios, mas que haveria a privatização à venda aí da operação de forma geral. Aguardamos outras notícias, mas é interessante aí ressaltarmos aqui esse ponto no aspecto econômico. E após duras críticas, né, vários governos aí começam a se preocupar aí com o gasto de energia para mineração de Bitcoin. O Bitcoin aí que já sofreu bastante aí nas últimas semanas, nos últimos dias, ontem recuperou parte dos seus valores, né? Tem sido muito criticado aí a questão ESG, a questão ambiental, pelo consumo excessivo de energia para mineração, aí para que os computadores façam todo o processo ali de mineração do Bitcoin, do criptoativo. E agora alguns governos começam a olhar para esse cenário. Além disso, existe toda a questão de regulamentação do Bitcoin, que também já começa a ser discutido por diversos bancos centrais no mundo. E falando nisso, o Federal Reserve, o Banco Central lá dos Estados Unidos, disse que em breve, aí, entre final dessa semana e início da próxima, ele deve publicar um documento aí apresentando a sua opinião também sobre as moedas digitais. Isso deve movimentar o mercado também. Olhando um pouquinho para o cenário corporativo, os Estados Unidos aí podem reduzir as travas sobre o aço, né, a importação de aço, e com isso o Brasil pode elevar a exportação, facilitando aí também a questão de diversas empresas no Brasil produtoras de aço. Óbvio, isso também pode impactar o mercado interno com um custo maior ou com uma escassez maior do produto. CSN, Companhia Siderúrgica Nacional Cimentos, né, CSN Cimentos, e Intercement Brasil protocolam aí pedidos de IPO na Bolsa. Já falamos há alguns meses, falamos novamente essa semana da saída
da Lafarge, que é a principal produtora mundial de cimento, ela vai encerrar suas operações no Brasil. A Votorantim, que é a sua maior concorrente no país, é a maior empresa, e agora abriu brecha para outras empresas, e aí CSN Cimentos e Intercement então fazem pedidos de abertura de capital na bolsa, também tentando aproveitar esse momento aí de crescimento e abertura de market share. A Petrobras, ela espera aí um impacto de 4,4 bilhões de reais no segundo trimestre de 2021 por conta dos créditos tributários, né? Lembrando aí, a gente falou sobre isso, o STF ele aprovou, dizendo que aquela cobrança lá do ICMS sobre PIS/COFINS ela era indevida, então as empresas podem recorrer disso aí a partir de 2017, né? 2017 para cá, e aí quem pagou a mais tem direito aí a restituição de crédito fiscal, ou seja, deixaria de pagar imposto, isso entra diretamente aí no lucro da companhia. E Petrobras aí tem algo em torno de 4,4 bilhões nesse sentido, isso pode impactar bastante o resultado da companhia no segundo trimestre de 2021. O Banco Inter aprovou o desdobramento de ações de 1 para 3, né, para dar mais liquidez e reduzir o preço médio aí das ações. Não muda nada para quem já possui ações, mas após esse movimento aí as ações elas devem aparecer mais baratas porque cada ação começa a virar 3, então se existiam 100, elas viram 300, o valor de mercado ele também é diluído, se uma ação valia 90, quando ela divide por 3, cada uma delas vai valer 30, e não muda basicamente em nada para quem já possui ações do Banco Inter. Finalizando aqui, o CAD ainda analisa a fusão da Localiza e Unidas, já falamos um pouquinho sobre isso, né? Devido a uma concentração elevada de mercado aí com a aprovação da fusão, caso isso aconteça, caso isso ocorra, o mercado aí de locação de veículos ficaria ali de 60% a 70% aí nas mãos da nova empresa aí, né, que é a fusão de Localiza e Unidas. Por isso o CAD pediu mais tempo e disse que precisa aí fazer uma análise mais minuciosa, mais detalhada em relação à fusão Unidas e Localiza. Isso pode movimentar o mercado nos próximos dias. 6h19 da manhã. Olhando aqui para abertura e fechamento de mercado, nós tivemos aí já o fechamento das bolsas lá na Ásia. Nessa manhã, a China fechou aí em queda de 0,81% a 14.417 pontos, e o fechamento da bolsa Nikkei no Japão foi positivo, alta de 0,78% aí a 28.318 pontos, o fechamento aí nessa sexta-feira da bolsa chinesa e japonesa. Olhando aí para o restante aí do globo, nesse momento 6h20 da manhã, na Alemanha nós temos aí o DAX com alta de 0,20, na França o CAC com alta de 0,35, principalmente aí as bolsas europeias aproveitando aí a divulgação de resultados do PMI, né, com bons resultados, principalmente na indústria e nos serviços. E temos nesse momento uma queda somente aí no Reino Unido, caindo 0,30% nesse momento. O pré-market lá dos Estados Unidos também é positivo, onde nós temos aí, antes da abertura do pregão, nós temos aí Dow Jones subindo 0,20%, S&P 500 subindo 0,20% e Nasdaq subindo também 0,20%. Tendência de alta nas bolsas mundiais nessa manhã. Índice Ibovespa deve seguir o mesmo caminho aí. Lembrando que o cenário interno pode potencializar ganhos ou perdas. Com certeza mais uma sexta-feira movimentada, como já foi a semana inteira. Um bom final de semana para você. Nos vemos na segunda-feira para falarmos aí então sobre o fechamento de hoje e tudo que pode impactar o cenário político, econômico e corporativo em relação ao mercado financeiro na próxima semana. Não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo e entre em um dos nossos grupos de WhatsApp. Abração, bom fim de semana, tchau, tchau.